Morra de fome. 3 palavras. Foi tudo o que minha filha disse quando bati à porta dela pedindo um prato de comida. Minha filha. A menina que carreguei no colo durante madrugadas inteiras. A criança que alimentei com o pouco que eu tinha, mesmo quando meu próprio estômago gritava de fome. Ela estava ali, na sala impecável do apartamento dela, de tailleur cinza, maquiagem perfeita, segurando uma taça de vinho tinto. Olhou para mim como se eu fosse um incômodo, um estorvo, uma estranha inconveniente. Morra de fome, mãe. Não gritou. Não precisou. O veneno estava na calma. Fiquei paralisada na soleira da porta. Minhas mãos tremiam. Meu estômago estava vazio havia 2 dias. Mas o que doía não era a fome. Era o desprezo nos olhos dela. Eu não pedi dinheiro. Não pedi caridade. Pedi comida, um prato, uma sobra, qualquer coisa. E ela me disse para morrer. Saí dali com os joelhos bambos, as lágrimas quentes descendo pelo rosto, a dignidade despedaçada. Mas algo começou a queimar dentro de mim. Não era raiva, era clareza, porque naquele momento eu entendi. Ela não nasceu assim. Eu a criei assim. E agora eu ia descobrir o preço dessa ingratidão. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Fátima. Tenho 64 anos, cabelos grisalhos que já foram negros como carvão, mãos calejadas de tanto lavar roupa, varrer chão, esfregar panela. Meu corpo carrega a história de uma vida que ninguém vê, uma vida de trabalho, sacrifício e silêncio. Quando era jovem, morava em Campina Grande, na Paraíba. Meu pai era mecânico, minha mãe, costureira. Éramos pobres, mas tínhamos dignidade. Minha mãe sempre dizia: Fátima, a gente pode não ter muito, mas respeito não se negocia. Conheci Roberto quando eu tinha 19 anos. Ele trabalhava numa oficina perto da minha casa. Era alto, sorriso fácil, olhar firme. Me prometeu uma vida melhor. Falou que iríamos para São Paulo, que lá as oportunidades eram maiores. Acreditei. Casei grávida. Larissa nasceu numa maternidade pública em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, num dia de chuva torrencial. Eu tinha 20 anos e nenhuma ideia de como seria difícil. Roberto conseguiu emprego numa metalúrgica. Eu fazia faxina em casas de família. Morávamos num quartinho nos fundos de uma casa velha, dividindo banheiro com outras 3 famílias. Mas eu não me importava. Tinha minha filha. Tinha meu marido. Achava que bastava. Larissa cresceu linda. Olhos castanhos expressivos, cabelo liso e brilhante. Inteligente desde pequena. Aos 6 anos, já lia sozinha. Aos 8, tirava notas altas em tudo. Eu via nela o futuro que eu nunca tive. Trabalhei em 5, 6 casas por dia para pagar um cursinho de reforço para ela. Acordava às 4 da manhã, voltava às 10 da noite. Roberto bebia, cada vez mais. O salário dele sumia entre botecos e apostas. Eu segurava a casa sozinha. Quando Larissa passou no vestibular para direito numa federal, chorei de joelhos no chão da cozinha. Minha filha seria advogada. Minha filha teria tudo o que eu nunca tive. Dignidade, respeito, futuro. Eu mal sabia que estava criando uma estranha. Larissa entrou na faculdade e começou a mudar, devagar. Mas eu percebia. Antes, ela me abraçava quando eu chegava do trabalho, mesmo suada, cheirando a desinfetante. Depois, começou a franzir o nariz. Dizia que eu precisava tomar banho antes de sentar no sofá. Antes, ela comia o que eu fazia: arroz, feijão, ovo frito, macarrão com salsicha. Depois, começou a reclamar. Dizia que queria comer comida de verdade, que aquilo era coisa de pobre. Eu engolia a dor. Pensava: é a faculdade. Ela está conhecendo um mundo diferente. Vai passar. Não passou. Roberto morreu quando Larissa estava no 3º ano. Cirrose, fígado destruído. Nem velório teve. Cremamos o corpo num serviço público. Larissa não chorou. Só disse: já era esperado. Fiquei sozinha, mas continuei trabalhando. Continuei pagando as contas. Continuei sustentando minha filha. Ela se formou. Passou na OAB. Conseguiu estágio num escritório grande no Itaim Bibi. Começou a usar roupas caras, salto alto, maquiagem impecável. Eu me orgulhava, mesmo quando ela parou de me visitar. Tô ocupada, mãe. Trabalho não para. Eu entendia, ou tentava entender, até que ela arrumou um namorado, Felipe.
empresário, família rica, apartamento no Morumbi, carro importado. Larissa passou a ter vergonha de mim. Numa vez, eu fui visitá-la no escritório. Levei marmita, estrogonofe de frango, aquele que ela adorava quando era criança. A recepcionista me barrou. A doutora Larissa está em reunião. Esperei 2 horas. Quando ela apareceu, estava com 2 colegas. Me viu e congelou. O rosto dela ficou vermelho. Mãe, o que você está fazendo aqui? Mostrei a marmita sorrindo. Trouxe comida para você, filha. Ela não sorriu de volta. Pegou a marmita, murmurou obrigada e me empurrou gentilmente para fora. Ouvi uma risada abafada atrás dela. Voltei para casa chorando no ônibus. 3 meses atrás, torci o tornozelo descendo a escada de um prédio onde eu trabalhava. Fratura. Fiquei de molho. Sem trabalhar, sem receber. As contas começaram a atrasar. Luz, água, aluguel. Vendi tudo o que tinha de valor. Uma TV velha, um ventilador, até o fogão velho que minha mãe me deu antes de morrer. Não foi suficiente. Liguei para Larissa. Várias vezes. Ela não atendia. Mandei mensagem. Filha, preciso de ajuda. Tô passando dificuldade. Ela respondeu 3 dias depois. Mãe, tô sem tempo agora. Depois a gente conversa. Não conversamos. Fui despejada. O dono do barraco onde eu morava não teve pena. Botou minhas coisas na rua. 2 malas velhas, uma sacola de roupa, um cobertor fino. Dormi na rua, na calçada da Avenida São Miguel. 2 noites seguidas. Velhos conhecidos passavam por mim, fingindo que não me viam. Eu fingia que não via a vergonha deles. No 3º dia, juntei coragem. Peguei o ônibus até o Morumbi. Gastei os últimos 3 reais que tinha. Subi até o apartamento dela. Toquei a campainha. Larissa abriu a porta. Estava linda. Blusa de seda, calça alfaiataria, cabelo preso num coque elegante, cheiro de perfume francês. Ela me olhou de cima a baixo. Viu minhas roupas sujas, meu cabelo desarrumado, meus olhos fundos. Mãe, o que você quer? Minha voz saiu fraca. Filha, eu tô passando necessidade. Fui despejada. Tô na rua. Só queria um prato de comida. Qualquer coisa. Silêncio. Ela olhou para trás, para dentro do apartamento. Ouvi a voz de Felipe. Quem é, amor? Ninguém, respondeu ela. Meu coração rachou. Ela voltou os olhos para mim, frios, distantes. Mãe, eu não posso te ajudar agora. Tenho compromissos. Tenho uma vida. Você entende, né? Lágrimas desceram pelo meu rosto. Filha, eu não tô pedindo dinheiro. Só um prato de comida. Ela suspirou, impaciente, como quem se livra de um vendedor insistente. Mãe, eu não tenho tempo para isso. Você precisa se virar. Eu me virei. Você também consegue. Larissa, eu criei você sozinha. Eu sou grata por isso. Mas agora eu tenho minha vida. Você não pode depender de mim para sempre. Fiquei muda. Aquela mulher não era minha filha. Não podia ser. Ela começou a fechar a porta. Larissa, por favor, morra de fome. A porta bateu. Fiquei ali, parada, segurando o batente para não cair. Minhas pernas tremiam. Minha visão embaçou. Morra de fome. Desci as escadas cambaleando. Saí do prédio. Sentei na calçada e chorei. Chorei como não chorava desde que enterrei minha mãe. Mas no meio das lágrimas, algo aconteceu. Algo que eu não esperava. Raiva. Não raiva explosiva, não fúria cega, mas uma raiva fria, lúcida, determinada. Porque naquele momento eu entendi uma verdade que me corroeu por dentro. Eu criei um monstro. E agora eu ia ensinar esse monstro o que significa piedade, mesmo que fosse a última coisa que eu fizesse. Passei 4 dias vivendo nas ruas de São Paulo. 4 dias que pareceram 4 anos. Dormi embaixo de uma marquise na Avenida Paulista, encolhida entre papelões que catei de uma caçamba. O frio cortava, não o frio do ar. São Paulo em novembro é abafado, úmido, mas o frio que vem de dentro, o frio de quem perdeu tudo, inclusive a própria filha. De dia eu andava, sem rumo, pés inchados, tornozelo latejando. Pedia esmola, mas as pessoas desviavam o olhar. Eu era invisível, mais uma mendiga entre milhares, mais um corpo que a cidade finge não ver. À noite, voltava para o papelão. Ouvia os sons da madrugada, sirenes distantes, risos bêbados, passos apressados de quem tem para onde ir. Eu fechava os olhos e tentava dormir, mas o sono não vinha. Só vinha a lembrança da porta batendo,
Da voz dela, fria como gelo. Morra de fome. No quarto dia, uma mulher parou ao meu lado. Ela devia ter uns 50 e poucos anos. Pele negra, cabelo crespo preso num coque baixo, roupas simples mas limpas. Agachou ao meu lado e me ofereceu um pão com mortadela e uma garrafa de água. Come, filha. Devagar. Peguei o pão com as mãos trêmulas. Mordi. O sabor explodiu na minha boca. Chorei enquanto comia. Ela ficou ali, em silêncio, até eu terminar. Como você se chama? Perguntou ela. Fátima. Eu sou Dona Cida. Trabalho numa igreja aqui perto. A gente tem um abrigo. Não é muito, mas tem cama, banho quente, comida. Você quer ir? Olhei para ela. Nos olhos dela, vi algo que não via há muito tempo. Compaixão. Acenei com a cabeça. O abrigo ficava nos fundos de uma igreja evangélica na Vila Mariana. Um prédio antigo, paredes descascadas, mas limpo. Cheiro de sabão e café. Dona Cida me levou até um quarto coletivo. 8 beliches de ferro, lençóis brancos puídos, mas cheirosos. Havia outras mulheres ali. Jovens, velhas, negras, brancas, cada uma carregando sua própria história de dor. Você pode ficar o tempo que precisar, disse Dona Cida. Mas tem regras. Nada de droga, nada de briga, nada de faltar sem avisar. E todo mundo ajuda. Cozinha, limpeza, o que for. Eu ajudo, respondi. Pode deixar. Tomei banho. Água quente descendo pelas minhas costas, lavando a sujeira, a vergonha, o desespero. Chorei embaixo do chuveiro. Chorei tudo o que tinha segurado. Quando saí, Dona Cida me esperava com roupas limpas. Uma calça de moletom, uma blusa de algodão, chinelos de borracha. Come alguma coisa, disse ela, me levando até a cozinha. Comi arroz, feijão, frango ensopado. Comida simples, comida honesta. A melhor refeição da minha vida. Naquela noite, deitada numa cama que não era minha, mas que me acolheu, olhei para o teto e senti algo estranho. Alívio. E junto com o alívio, uma pergunta que não me largava. Como eu cheguei aqui? 2 dias depois, Dona Cida me chamou para conversar. Estávamos na cozinha do abrigo descascando batatas para o almoço. Ela trabalhava em silêncio, mas eu sentia que ela queria dizer algo. Fátima, começou ela, sem tirar os olhos da batata. Você não precisa me contar nada, mas se quiser falar, eu escuto. Respirei fundo e contei. Contei tudo. A vida difícil na Paraíba, o casamento jovem, a vinda para São Paulo, o marido alcoólatra, os anos de trabalho pesado, a filha que passou na faculdade, o orgulho que senti, a transformação dela, a vergonha que ela passou a sentir de mim, e contei sobre a porta batendo na minha cara. Morra de fome, repeti, a voz tremendo. Foi isso que ela disse. Dona Cida parou de descascar. Colocou a faca na mesa. Olhou para mim com uma expressão que mesclava tristeza e compreensão. Você criou ela sozinha? Sozinha. O pai bebia. Morreu de cirrose. Eu que segurei tudo. E ela sabe disso? Ela sabe. Mas acho que ela não liga. Dona Cida suspirou. Sabe, Fátima, tem filho que cresce e esquece de onde veio. Esquece o sacrifício, esquece a mão que segurou a deles. E quando a gente dá tudo, às vezes a gente cria gente que acha que merece tudo. Suas palavras me acertaram em cheio. Eu estraguei ela, murmurei. Não, você amou ela, mas amor sem limite vira dívida. E gente que vive em dívida emocional, uma hora explode, ou some. Ela escolheu sumir. Fiquei calada. Mas sabe o que você vai fazer agora? Continuou Dona Cida, voltando a descascar a batata com calma. Você vai se levantar, vai se reconstruir. Não por ela, por você, porque você merece. Eu não sei se consigo. Você já conseguiu coisa pior. Criou uma filha sozinha, trabalhou até o osso, sobreviveu à rua. Você é mais forte do que pensa. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Dona Cida segurou minha mão. E quando você se levantar, ela vai ver. Vai ver quem você é de verdade. E vai se arrepender. Uma semana depois, Dona Cida me arranjou um emprego. Faxina numa escola municipal perto da igreja. Nada glamuroso. Salário mínimo, 6 horas por dia, de segunda a sexta. Mas era trabalho honesto. Era recomeço. Voltei a acordar cedo. Voltei a sentir o peso das pernas cansadas no fim do dia. Mas dessa vez era diferente. Eu estava trabalhando para mim. Não para sustentar ninguém. Não para pagar faculdade de filha ingrata. Para mim. Juntei dinheiro.
Pouco, mas juntei. Comprei roupas simples numa loja de brechó, sandálias novas, um batom cor-de-rosa que há anos eu não usava. Olhei no espelho e não reconheci a mulher que me olhava de volta. Não era mais a Fátima quebrada da rua. Era uma Fátima que ainda estava de pé. As outras mulheres do abrigo perceberam. Começaram a me cumprimentar diferente, com respeito. Você tá bonita, Fátima, disse uma delas, Jéssica, uma menina de 23 anos que fugiu de um relacionamento abusivo. Obrigada, filha. Você parece mais leve. E eu estava, porque pela primeira vez em décadas eu não carregava o peso de ninguém além do meu. 3 meses depois de entrar no abrigo, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava voltando da escola, de ônibus, quando vi ela, Larissa. Ela entrou no ônibus na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, toda produzida. Blazer branco, bolsa de grife, salto fino. Telefone na mão, digitando freneticamente. Meu coração disparou. Eu estava sentada no fundo. Ela não me viu. Fiquei paralisada, observando. Ela estava diferente, mais magra, olheiras fundas embaixo da maquiagem, rosto tenso. Ela se sentou perto da janela, a algumas poltronas de distância. Continuou no celular. Eu via o reflexo do rosto dela no vidro. Ela parecia cansada, triste. Parte de mim quis levantar, ir até ela, perguntar se estava bem. Mas a outra parte, a parte que ainda sentia a porta batendo na minha cara, me segurou no lugar. Desci antes dela. Não olhei para trás, mas algo ficou comigo. A imagem dela, sozinha no ônibus. Não num carro importado, não com um namorado rico, sozinha. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em Larissa, no jeito que ela parecia abatida, no fato de estar de ônibus, não de carro. No dia seguinte, na hora do almoço no abrigo, comentei com Dona Cida. Acho que vi minha filha ontem, no ônibus. Dona Cida levantou a sobrancelha. No ônibus? Ela não tinha carro? O namorado tinha, mas ela estava sozinha. Dona Cida mastigou devagar. Talvez as coisas não estejam tão bem quanto você pensava. Não sei. E nem sei se importo, mas eu importava. Porque por pior que tivesse sido o que ela fez, ela ainda era minha filha. 2 semanas depois, descobri a verdade. Eu estava limpando a sala dos professores na escola quando ouvi uma conversa. 2 professoras falando sobre uma notícia que viram nas redes sociais. Você viu? Aquela advogada jovem que foi demitida do escritório no Itaim. Larissa alguma coisa. Meu sangue gelou. Por quê? Perguntou a outra. Disseram que ela forjou documentos num processo. Tentou prejudicar um cliente para favorecer outro. Foi pega. Perdeu o emprego e agora está respondendo o processo na OAB. Pode perder a licença. Meu Deus. Pois é. E o namorado terminou com ela. Era empresário, rico. Não quis se associar ao escândalo. Fiquei imóvel, segurando o pano de limpeza. Minha filha tinha perdido tudo. O emprego, o namorado, a reputação. E estava sozinha. Exatamente como eu estive. Sentei no banco da praça em frente à escola. Fiquei ali, pensando por mais de 1 hora. Parte de mim sentia uma satisfação amarga. Justiça poética. Ela me desprezou quando eu estava no fundo do poço. Agora era ela quem estava lá. Mas a outra parte, a parte que ainda era mãe, sentia dor. Porque eu sabia como era estar sozinha. Sabia como era não ter ninguém. Sabia como era a solidão que corrói por dentro. E por mais que ela tivesse me machucado, eu não conseguia desejar isso para ela. Voltei para o abrigo e procurei Dona Cida. Preciso do seu conselho. Fala. Contei sobre o que descobri. Dona Cida ficou em silêncio por um longo momento. O que você quer fazer? Perguntou ela finalmente. Não sei. Parte de mim quer deixar ela se virar. Como ela me deixou. Mas eu não consigo. Por quê? Porque eu sou mãe. E mãe não deixa de ser mãe, mesmo quando o filho deixa de ser filho. Dona Cida sorriu. Tristemente, mas sorriu. Então você já sabe o que fazer. Sei? Sim. Você vai até ela, mas não para se oferecer, não para implorar perdão. Você vai falar a verdade, dizer o que ela precisa ouvir. E depois você decide se ainda quer essa filha na sua vida. Respirei fundo. E se ela não entender? Aí, você vira as costas, de cabeça erguida. Porque você não precisa mais dela, Fátima. Quem precisa agora é ela. E ela vai ter que provar que merece. No sábado seguinte, peguei o ônibus até o Morumbi.
Não sabia se Larissa ainda morava no mesmo apartamento, mas precisava tentar. Cheguei ao prédio. O porteiro era o mesmo. Boa tarde. Vim visitar a doutora Larissa. Ele me olhou com desconfiança. Ela não mora mais aqui. Se mudou faz 2 semanas. Meu coração afundou. Sabe para onde? Ele hesitou. Depois suspirou. Olha, eu não devia falar, mas ela tá morando num apartamento pequeno ali na Vila Sônia. Edifício Santo Antônio. Foi o que ela comentou com o outro porteiro. Anotei mentalmente. Peguei outro ônibus. Quando cheguei ao edifício, era simples. Prédio antigo, pintura desbotada. Nada como o luxo do Morumbi. Subi as escadas até o 3º andar. Apartamento 32. Toquei a campainha. Passos lentos do outro lado. A porta se abriu. E lá estava ela, Larissa. Mas não era a Larissa que eu conhecia. Estava de moletom velho, cabelo desarrumado, sem maquiagem, olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Magra demais. Ela me viu. E congelou. Larissa me encarou como se tivesse visto um fantasma. Por um segundo, vi algo no rosto dela. Surpresa. Talvez até um lampejo de culpa. Mas durou menos que um piscar de olhos. Ela enrijeceu. Cruzou os braços, bloqueou a entrada com o corpo. O que você quer aqui? Não era uma pergunta. Era uma acusação. Respirei fundo. Não ia me deixar abalar. Não dessa vez. Vim falar com você. Não tenho nada para falar. Eu tenho. Ela desviou o olhar. Olhou para o corredor, como se tivesse medo de que alguém me visse ali. Mãe, eu tô ocupada. Não é um bom momento. Nunca é um bom momento, Larissa. Mas eu vim na mesma. Ela cerrou os dentes. Eu não pedi para você vir. Eu sei. Mas eu vim porque sou sua mãe. E mãe não abandona filho, mesmo quando o filho abandona ela. Suas bochechas ficaram vermelhas. Raiva ou vergonha. Não dava para saber. Você não entende nada, mãe. Então me explica. Silêncio. Ela respirou fundo, passou a mão pelo cabelo desgrenhado. Por um instante, achei que ela fosse me deixar entrar, que fosse se abrir, que fosse finalmente me olhar como filha olha para a mãe. Mas não. Eu não preciso explicar nada para você. Minha vida é minha, minhas escolhas são minhas, e você não faz mais parte disso. Cada palavra foi uma facada, mas eu não desviei os olhos, não tremi, não implorei. Tudo bem, falei. Calma. Só vim te dizer uma coisa. O quê? Eu te criei sozinha. Acordei de madrugada, lavei chão até sangrar as mãos, passei fome para você ter roupa e livro. Fiz tudo, e você me disse para morrer de fome. Ela abriu a boca, mas eu não deixei ela falar. Eu quase morri, Larissa. Dormi na rua. Passei frio. Passei fome de verdade. E sabe o que eu senti? Senti que criei uma pessoa que não reconheço mais. Ela apertou os lábios. Os olhos brilhavam. De raiva ou de lágrimas contidas, eu não sabia. Mas eu me levantei, continuei. Sozinha, sem você. Porque eu não preciso de você para viver. Nunca precisei. Quem precisou sempre fui eu. Mas agora não mais. Ótimo, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Então pode ir embora. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi a mulher que ela se tornou. Orgulhosa demais para admitir que estava quebrada. Dura demais para chorar. Perdida demais para pedir ajuda. E pela primeira vez senti pena. Não de mim. Dela. Tá bom, Larissa. Eu vou. Mas lembra de uma coisa. Quando você precisar de alguém, e vai precisar, não vai ter mais ninguém, porque você afastou todo mundo que te amou. Virei as costas. Mãe. Parei. Não me virei. Não volta aqui. Não respondi. Desci as escadas sem olhar para trás. Quando saí do prédio, o sol estava se pondo. O céu alaranjado, o trânsito barulhento, as pessoas apressadas voltando do trabalho. E eu, no meio de tudo, me sentia leve. Não era felicidade, não era vitória. Era paz. A paz de quem falou o que precisava falar, de quem tentou, de quem não ficou com a consciência pesada. Peguei o ônibus de volta para a Vila Mariana. Sentei na janela. Olhei a cidade passar. Pensei em tudo o que vivi nos últimos meses. A humilhação, a rua, o abrigo, Dona Cida, o recomeço. E pensei em Larissa, na porta fechando, na frieza dos olhos dela. Não senti raiva, não senti mágoa, senti alívio. Porque agora eu sabia. Eu fiz o que tinha que fazer. O resto não dependia mais de mim. Voltei para o abrigo e contei tudo para Dona Cida. Ela me ouviu em silêncio, como sempre,
Quando terminei, ela segurou minha mão. Você fez o certo? Será? Sim. Você não se humilhou, não implorou, não se rebaixou. Você disse a verdade e ofereceu a ela a chance de consertar. Se ela não quis, o problema é dela, não seu. Mas ela é minha filha, Cida. Era, até ela decidir que não queria mais ser. Engoli em seco. E agora? Agora você segue sua vida. Você tá trabalhando, tá bem, tá de pé. Você não precisa dela. E se um dia ela precisar de você, aí ela vai correr atrás. Mas você não vai mais correr atrás dela. Não vou? Não, porque você já correu a vida inteira. Agora é a vez dela. Respirei fundo. Assenti. Dona Cida tinha razão. As semanas seguintes foram diferentes. Eu trabalhava na escola, conversava com as outras mulheres do abrigo, ajudava a Dona Cida na cozinha. Comecei a fazer amizades de verdade. Jéssica, a menina que fugiu do relacionamento abusivo, se tornou como uma filha para mim. Me chamava de tia Fátima. Dividia comigo seus planos de voltar a estudar. Você me inspira, tia, ela disse uma noite enquanto lavávamos a louça juntas. Eu? Por quê? Porque você sobreviveu e não perdeu a gentileza. Sorri. Não sabia que alguém me via assim. Uma outra mulher, Neuza, uma senhora de 68 anos, que perdeu a casa num golpe bancário, me pediu conselhos sobre como lidar com o filho que não falava mais com ela. Não corra atrás, Neuza. Se ele quiser, ele volta. Mas você não pode se destruir esperando. Ela me abraçou. Obrigada, filha. Eu estava me tornando uma referência. Uma mulher que sobreviveu ao abandono e não deixou isso destruí-la. E isso me dava força. 2 meses depois da visita ao apartamento de Larissa, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Silêncio do outro lado. Depois uma voz. Mãe? Larissa. Meu coração disparou, mas eu não deixei minha voz trair. Sim, eu preciso falar com você. Fala. Não pelo telefone. Pessoalmente. Por que eu faria isso, Larissa? Silêncio. Porque eu sou sua filha. Você deixou bem claro que não queria ser. Ouvi um suspiro trêmulo do outro lado. Mãe, por favor. Eu tô precisando de você. Fechei os olhos. Respirei fundo. Larissa, quando eu precisei de você, você fechou a porta na minha cara. Me disse para morrer de fome. Me deixou na rua. Eu sei. E eu me arrependo. Arrependimento não apaga o que você fez. Eu sei disso também. Mas eu não sei mais o que fazer. Eu perdi tudo, mãe. Tudo. Eu sabia. Eu já sabia. Mas ouvir da boca dela foi diferente. E você quer o quê? Que eu resolva sua vida? Não. Eu só queria te ver. Conversar. Tentar consertar. Fiquei em silêncio por um longo momento. Parte de mim queria dizer sim. Queria correr até ela. Queria abraçá-la e dizer que estava tudo bem. Mas a outra parte, a parte que Dona Cida ajudou a construir, sabia que isso seria um erro. Larissa, se você realmente quer consertar, você precisa fazer algo primeiro. O quê? Admitir o que fez. Não para mim, para você mesma. Olhar no espelho e aceitar que você foi cruel, que você me abandonou, que você teve vergonha de mim. Silêncio. E quando você conseguir fazer isso, continuei, aí você me liga de novo e a gente conversa. Mãe, até lá, Larissa, você precisa aprender a ficar sozinha. Como eu aprendi. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia forte, mas eu não chorei, porque dessa vez fui eu quem fechou a porta. Depois do telefonema, algo mudou em mim. Eu não estava mais esperando Larissa voltar. Não estava mais carregando a dor do abandono. Estava vivendo. Comecei a fazer cursos online gratuitos de artesanato. Aprendi a fazer crochê, bijuterias, sabonetes artesanais. Comecei a vender nas feiras do bairro. O dinheiro era pouco, mas era meu. Dona Cida me incentivou a fazer terapia no posto de saúde. Fui. Conversei sobre tudo com uma psicóloga jovem e atenciosa. Fátima, você passou a vida inteira cuidando dos outros. Agora é hora de cuidar de você, ela disse. E eu ouvi. Parei de me sentir culpada. Parei de achar que tinha falhado como mãe. Porque eu não falhei. Eu amei demais. E amor demais, sem limites, vira permissão para desrespeito. Larissa me desrespeitou porque eu permiti. Mas agora, não mais. 3 meses depois do telefonema, Jéssica entrou correndo no quarto do abrigo. Tia Fátima, tia, você não vai acreditar. O que foi, filha?
Ela estava com o celular na mão, ofegante. Sua filha, Larissa, ela tá nas notícias. Meu sangue gelou. O que aconteceu? Jéssica me mostrou a tela. Era uma reportagem de um site local. Ex-advogada acusada de fraude é condenada a serviços comunitários e multa. Processo na OAB ainda em análise. Larissa estava na foto, de moletom, cabelo preso, sem maquiagem, saindo de um fórum. Li a matéria. Ela tinha sido condenada. Não iria presa, mas teria que pagar multa pesada e fazer trabalho comunitário por 6 meses. E ainda corria o risco de perder a licença da OAB definitivamente. Estava destruída. Publicamente. Jéssica me olhou. Você vai procurar ela? Olhei para a foto de Larissa. Olhei para a mulher que ela se tornou. E senti nada. Nem raiva, nem pena, nem culpa. Só silêncio. Não, respondi. Se ela quiser falar comigo, ela sabe onde estou. Jéssica sorriu, orgulhosa. Você é forte, tia. Não, filha. Eu só aprendi a me respeitar. Naquela noite, deitada na cama, pensei em tudo. Em Larissa criança, correndo para me abraçar quando eu chegava do trabalho. Em Larissa adolescente, contando os sonhos dela de ser advogada. Em Larissa adulta, fechando a porta na minha cara. E em Larissa agora, sozinha, perdida, colhendo o que plantou. Eu poderia ir até ela, poderia estender a mão, poderia ser a mãe que sempre fui. Mas eu não ia, porque amor não é se anular. Amor não é aceitar migalhas. Amor não é permitir abuso em nome do sangue. Amor é também saber quando parar. E eu parei. Não porque eu não amava mais, mas porque eu aprendi a me amar primeiro. E se Larissa um dia aprendesse a me amar de volta, de verdade, com respeito, com humildade, então talvez, só talvez, eu abrisse a porta. Mas dessa vez, seria ela quem teria que bater. E eu decidiria se deixaria entrar. A vida seguiu. E foi estranho perceber que ela podia seguir sem Larissa. Continuei trabalhando na escola. Continuei vendendo meu artesanato nas feiras. Juntei dinheiro suficiente para alugar um quartinho simples. Nada luxuoso, mas era meu. Meu nome no contrato. Minha chave na mão. Dona Cida chorou quando contei. Você conseguiu, Fátima. Se levantou sozinha. Não sozinha. Você me ajudou. Eu só segurei sua mão. Quem caminhou foi você. Saí do abrigo numa manhã de sábado. As mulheres me abraçaram, me desejaram sorte. Jéssica me deu um caderno com uma dedicatória escrita à mão. Para a mulher mais forte que conheço. Obrigada por me ensinar que recomeçar é possível. Chorei, mas eram lágrimas boas. De gratidão, de conquista. Montei minha casinha devagar. Comprei uma cama de segunda mão, um fogareiro, um armário de plástico. Não tinha TV, não tinha sofá, mas tinha paz. Todas as noites eu me deitava e agradecia. Por ter um teto, por ter comida, por ter dignidade. E todas as noites, antes de dormir, pensava em Larissa, mas não com dor, com distância, como quem pensa numa pessoa que foi importante, mas que não faz mais parte da vida. Um dia, na feira, uma mulher se aproximou da minha barraca. Ela devia ter uns 30 e poucos anos. Roupa simples, cabelo preso, olhar cansado. Pegou um sabonete de lavanda, cheirou. Quanto é? 5 reais. Ela colocou o sabonete de volta. Não tenho agora, mas é bonito. Você fez? Fiz. Ela sorriu. Deve ser bom ter um talento assim. Talento se aprende. Eu aprendi tarde, mas aprendi. Ela ficou me olhando como se quisesse dizer algo. Depois hesitou. Você já passou por coisa ruim? Já. Por quê? Porque você parece alguém que sobreviveu. Sorri. Sobrevivi. E você? Ela desviou o olhar. Tô tentando. Peguei o sabonete e estendi para ela. Leva, por conta. Não, não precisa. Leva. E quando você conseguir sobreviver também, você passa aqui e me conta. Ela pegou o sabonete, os olhos marejados. Assentiu e foi embora. Nunca mais a vi. Mas aquele momento ficou comigo, porque eu percebi. Eu não era mais só uma mulher que sobreviveu. Eu era uma mulher que ajudava outras a sobreviver também. 3 meses depois de sair do abrigo, recebi uma carta. Chegou no meu endereço novo. Envelope branco, letra tremida. Não tinha remetente, mas eu sabia quem era. Abri com as mãos trêmulas. Dentro, uma folha de caderno, escrita à mão. Mãe, eu não sei se você vai ler isso. Não sei se você ainda se importa, mas eu preciso escrever. Eu errei. Errei tanto que não sei nem por onde começar a pedir perdão. Quando você bateu na minha porta pedindo comida, eu te tratei como lixo. E eu sabia que estava errado.
Eu sabia, mas meu orgulho era maior. Minha vergonha era maior. Eu tinha vergonha de você, mãe. Vergonha da sua roupa velha, do seu jeito simples, da sua voz cansada. Eu queria esquecer de onde eu vim. Queria fingir que eu sempre fui essa pessoa bem-sucedida, elegante, rica. Mas eu não era. Eu era a filha de uma faxineira. E eu morria de vergonha disso. Eu sei que não tenho desculpa. Sei que machucei você de um jeito que não tem volta. Sei que perdi o direito de te chamar de mãe. Mas eu quero que você saiba, eu me arrependo. Todos os dias, toda noite, eu me arrependo. Perdi tudo, mãe. O emprego, o namorado, o dinheiro, a reputação. Perdi tudo. E no meio de tudo isso, eu percebi que a única coisa que realmente importava, eu já tinha perdido faz tempo. Você. Eu não tô te pedindo para me perdoar. Não tô te pedindo para voltar para minha vida. Eu não mereço. Só queria que você soubesse que eu entendi. Entendi o que você sentiu. Entendi a dor que eu causei. E entendi que você é a pessoa mais forte que eu conheço. Obrigada por tudo o que você fez por mim. Obrigada por ter tentado me salvar, mesmo depois de tudo. Eu te amo. Sempre amei. Mesmo quando fingi que não. Larissa. Terminei de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de perdão. Não ainda. Eram lágrimas de reconhecimento, porque pela primeira vez, Larissa tinha sido honesta. Pela primeira vez, ela não tentou se justificar. Ela admitiu. E isso significava algo. Guardei a carta numa gaveta. Não respondi. Não liguei. Não fui atrás. Porque eu precisava pensar. Procurei Dona Cida. Fomos tomar café numa padaria perto da igreja. Mostrei a carta para ela. Ela leu em silêncio. Devolveu. E aí? O que você vai fazer? Não sei. Você quer perdoar ela? Fiquei em silêncio. Eu não sei se é perdão, Cida. É mais complexo que isso. Explica. Eu ainda sinto dor. Ainda lembro da porta batendo. Ainda lembro das palavras dela. Mas eu também lembro da menina que ela foi. Da filha que eu criei. E você acha que essa filha ainda existe? Acho que ela está tentando voltar a existir. Dona Cida assentiu. Então você precisa decidir. Você quer dar a ela a chance de provar isso? E se ela me machucar de novo? Aí você fecha a porta. De vez. Mas pelo menos você tentou. Eu já tentei uma vez. E ela não estava pronta. Mas agora, talvez esteja. Respirei fundo. Ou talvez não. E eu vou sofrer de novo. Talvez. Mas Fátima, você não é mais aquela mulher quebrada. Você não precisa mais dela para sobreviver. Se você abrir essa porta, não é porque você é fraca. É porque você é forte o suficiente para arriscar. Uma semana depois, liguei para Larissa. Ela atendeu no primeiro toque. Mãe? Oi, Larissa. Silêncio. Ouvi um soluço do outro lado. Eu não acreditei que você ia ligar. Recebi sua carta. E você leu? Li. Mais silêncio. Larissa, eu quero te ver. Mas tem condições. Qualquer uma. Qualquer coisa. A gente se encontra num lugar neutro. Não na sua casa. Não na minha. Num café. Você me ouve. Você não me interrompe. E depois eu decido se quero continuar. Tá bom. Tá bom. Qualquer lugar. Qualquer hora. Marcamos para domingo à tarde. Num café na Avenida Paulista. Longe dos dois bairros. Terreno neutro. Cheguei primeiro. Sentei numa mesa perto da janela. Pedi um café. Minhas mãos tremiam. Larissa entrou 10 minutos depois. Ela estava diferente. Magra. Cabelo preso num rabo de cavalo simples. Roupa básica. Calça jeans. Blusa branca. Sem maquiagem. Sem salto. Ela me viu. Caminhou devagar até a mesa. Sentou. Ficamos em silêncio por um momento. Depois, ela falou. Voz baixa. Obrigada por vir. Não respondi. Ela engoliu em seco. Eu não sei o que dizer. Então escuta. Ela assentiu. Respirei fundo. Larissa, você me destruiu. Quando você fechou aquela porta, quando você me disse para morrer de fome, você me matou. Não o meu corpo, minha alma, meu coração, minha fé em você. Ela baixou a cabeça. Lágrimas caíram no colo dela. Eu te dei tudo, tudo o que eu tinha. Tempo, saúde, dinheiro, amor. E você me pagou com desprezo. Me tratou como lixo, como se eu fosse nada. Eu sei, ela sussurrou. E sabe o que doeu mais? Não foi a fome, não foi o frio. Foi perceber que a pessoa que eu mais amei no mundo tinha vergonha de mim. Larissa soluçou. Eu tinha vergonha. E eu não devia. Eu sei disso agora.
Você sabe por que perdeu tudo, porque bateu no fundo do poço. Mas será que você saberia se ainda tivesse dinheiro? Se ainda tivesse o namorado rico? Se ainda tivesse a vida perfeita? Ela levantou os olhos, vermelhos, inchados. Eu não sei. Pelo menos foi honesta. Eu não sei se eu teria aprendido. Ela continuou. Mas eu aprendi agora. Eu aprendi que o que importa não é o dinheiro, não é a roupa, não é o carro. É quem tá do seu lado quando você perde tudo. E quem tava do seu lado, Larissa? Ela fungou. Ninguém. Ninguém, mãe. Ninguém ficou. Eu fiquei. Ela levantou os olhos, surpresa. Não do jeito que você queria, continuei. Mas eu fiquei. Mesmo depois de tudo, eu não te xinguei. Não te amaldiçoei. Eu só segui minha vida. Porque eu aprendi que eu não preciso de você para existir. Mas você precisa aprender a existir sem mim. Eu tô aprendendo, ela disse, a voz falhando. Eu tô fazendo serviço comunitário, num abrigo, cuidando de idosos. E toda vez que eu olho para eles, eu vejo você. E eu me odeio. Fiquei em silêncio. Eu não quero que você me odeie, mãe. Eu quero ter a chance de ser sua filha de novo. De verdade. Não a filha que tem vergonha. A filha que te honra. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi a mulher quebrada. Mas também vi a menina que um dia foi minha. Larissa, eu não sei se consigo te perdoar agora. Não sei se consigo confiar em você de novo. Eu entendo. Mas eu posso tentar. Devagar, com limites. E você vai ter que provar todo dia que mudou. Ela assentiu desesperada. Eu provo. Eu faço o que for preciso. Não é para mim que você tem que provar. É para você mesma. Nos meses seguintes, Larissa e eu nos vimos de vez em quando. Uma vez por semana. Sempre em lugares públicos. Sempre conversas curtas. Ela me contava sobre o trabalho comunitário. Sobre como estava morando num apartamento minúsculo, dividido com outra menina. Sobre como estava juntando dinheiro fazendo trabalhos administrativos freelance. Ela não pedia nada. Não esperava nada. Só aparecia. E aos poucos, algo começou a mudar. Não era perdão. Ainda não. Mas era espaço. Espaço para ela mostrar quem estava se tornando. E espaço para eu decidir se queria deixar ela entrar de novo. Hoje, um ano depois daquele encontro no café, Larissa veio almoçar na minha casa. Ela trouxe o almoço. Fez estrogonofe de frango. A receita que eu ensinei quando ela era criança. Comemos juntas, em silêncio. Mas era um silêncio confortável. Depois, ela lavou a louça. Sem eu pedir. Antes de ir embora, ela me abraçou. Obrigada, mãe. Pelo quê? Por não ter desistido de mim. Mesmo quando eu merecia. Segurei o rosto dela nas minhas mãos. Olhei nos olhos dela. Eu não desisti de você. Eu desisti de aceitar desrespeito. Tem diferença. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. Eu sei. E eu nunca vou esquecer. A vida não é um conto de fadas. Larissa e eu não voltamos a ser o que éramos. Não sei se voltaremos, mas construímos algo novo. Algo baseado em respeito, não em sacrifício. Em verdade, não em obrigação. Ela ainda está reconstruindo a vida. Ainda está pagando pelos erros. Ainda está aprendendo. E eu? Eu tô vivendo, trabalhando, criando, ajudando outras mulheres. Sendo feliz, porque eu aprendi a lição mais importante de todas. Amor não é se anular. Amor não é aceitar migalhas. Amor não é morrer de fome por alguém que não te alimenta. Amor é se respeitar. É saber quando ficar e saber quando ir embora. E se alguém te ama de verdade, eles vão aprender a te amar do jeito certo. Ou vão te perder para sempre.